Tá gravando? Iniciando nesse momento mais um episódio do podcast Eco da Voz, Bico Sem Limites. Esse é o episódio 17. Estamos recebendo hoje como convidado o ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Osíris Damaso. Ele que hoje se apresenta como pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Paulo Palmares. Deputado, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio. Aqui a gente costuma dizer que não é propriamente uma entrevista, é um bate-papo, que a gente vai conversando, falando de uma coisa, de outra, é um bate-bola, assim, uma satisfação recebê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política, quem é Osíris Damaso. Eu sei que é um empresário político, empresário tocantinense, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre o senhor. Paulo Tavares, é um prazer. Paulo Palmares, né? Palmares. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, Eco da Voz, e também aqui com o companheiro Antônio Reis. De Osíris Damaso, acho que a população do Tocantins conhece já o trabalho, né? Pela a minha passagem como deputado estadual de 3 legislaturas na Assembleia, presidente da Assembleia e um mandato de deputado federal. E eu sou muito agradecido ao povo do Bico do Papagaio, porque em 2018 eu fui o segundo deputado federal mais votado do Bico. E isso me honrou muito. E com isso fez com que eu tivesse realmente uma desenvoltura para poder ajudar esta região, aonde eu, durante meus 4 anos de mandato, eu destinei para as cidades do Bico do Papagaio mais de 50 milhões. Certo. Então, todas as cidades do Bico nós temos história para contar. Temos os amigos, e sei que esse recurso ele ajudou muito os gestores a dar mais qualidade de vida para o povo do Bico do Papagaio. E é com essa vontade que eu quero voltar à Câmara Federal, para poder cuidar das pessoas, trazer programas do governo que realmente venha impactar diretamente no cidadão, na cidadã, naqueles que realmente precisam do poder público. Então, Osíris Damaso é esse amigo do povo, companheiro, que honra, entendeu? Cada companheiro que se aproxima e a gente consegue dar uma atenção especial. E é com isso que eu quero estar aqui novamente, pegando na mão da população, pedindo o apoio e construindo a nossa pré-candidatura. Certo. O senhor foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal. Fazendo um apanhado rápido aí, qual o legado que o senhor deixou como deputado federal, tanto em termos de obras, de recursos que o senhor capitaneou para os municípios, como de alguma lei, alguma propositura que o senhor apresentou no Congresso, no Estado, que a gente que você possa lembrar. Paulo, nós tivemos um mandato de 4 anos e justamente impactado por uma pandemia que dificultou muito o trabalho legislativo, na época, né? Mas, graças a Deus, eu deixo um legado de dizer assim, um deputado federal que levou recurso aos 139 municípios. Levamos benefício a toda a população. E um deputado que já teve 3 mandatos de deputado estadual, presidente da Assembleia, gestor de um orçamento grandioso, que é o da Assembleia Legislativa, deputado federal, e nunca tive um processo contra o Osíris Damaso. Então eu levo o meu legado da honradez, da palavra cumprida, do companheiro que fala a verdade e tenta fazer o melhor pelo o nosso Estado. Como é que foi o relacionamento do presidente da Assembleia Legislativa com o governador da época? Muito bom. Em relação dos trabalhos legislativos, a gente respeitou os poderes, nós também tínhamos o respeito do Executivo e fizemos um trabalho com muita seriedade. Eu acho que na história do Tocantins, o único presidente que devolveu o dinheiro do 10º da Assembleia ao governo do Estado, retornou, acho que foi o Osíris Damaso. Esse recurso era para poder, no final do ano, ele destinar e melhorar, entendeu, alguns pontos da educação do Estado do Tocantins que estava precisando de investimentos. Certo. Então a gente fez uma administração de responsabilidade, de compromisso, e graças a Deus, Deus tem me abençoado. Não fui reeleito presidente da Assembleia, questões políticas, mas saí de cabeça erguida e feliz porque tinha cumprido o meu papel. Certo. O senhor falou muito rapidamente aí anteriormente, mas hoje, de fato, assim, o que motiva o senhor querer novamente voltar ao Congresso Nacional, voltar à Câmara Federal? O que me motiva, Paulo? Na verdade, quando chegou em 2022, eu tentei novamente voltar como deputado federal, mas como eu tinha tentado a construção de uma candidatura ao governo e na última hora não deu certo,
e eu retornei como candidatura onde eu já tinha perdido os meus apoios. E mesmo assim eu fui o 5º deputado mais votado do Estado. 3 naquela época assumiu com menos votos do que o Osiris Damaso. Eu já queria continuar e eu quero estar na vida pública para poder ajudar o meu Estado, ajudar a população, fazer o que eu sei fazer, trabalhar em prol do desenvolvimento e do crescimento do nosso Estado. Nós sabemos que um cidadão comum, ele passa por muitas dificuldades. Então tem várias áreas da população que, se tiver um agente público que olha para eles, a vida facilita, os negócios prosperam e as famílias têm mais qualidade de vida. Eu com essa vontade de ajudar as pessoas, tanto na saúde como na educação, mas principalmente no crescimento econômico familiar, onde as pessoas possam melhorar de vida, possam ter qualidade de vida, ter mais tranquilidade com o sustento dos seus filhos, ter condições de dar uma boa escola, um bom estudo para os seus filhos, não ter aquela grande preocupação que a hora que um filho adoecer não tem um atendimento médico adequado. Então é lutar por esse povo, que é a nossa vontade de estar na política. Certo, é o que mais preocupa o cidadão comum, né? Na hora de comer, ter comida na mesa, na hora de adoecer, ter um hospital, ter um médico para atender, não é isso? E nesses 4 anos, deputado, que o senhor ficou sem mandato, o senhor assumiu secretarias no governo do Estado, né? Como é que foi o seu trabalho nessas secretarias? Olha, foi um período muito curto, né? Num momento muito tenebroso, digamos assim. Fui presidente do Rural Teams, onde me apaixonei pela agricultura familiar. Eu já tinha um conhecimento, mas ali trabalhando dentro do Rural Teams e exercendo o trabalho voltado para o agricultor, a gente pôde ver a grandiosidade do homem e da mulher do campo, que luta, que trabalha, que busca o sustento da sua família e passam por muitas dificuldades. Então, quando nós tivemos a Feira da Colheita, onde a gente levou em vários municípios. Essa Feira da Colheita dava um suporte para o pessoal da agricultura familiar e com isso a gente fez um bom trabalho. E eu quero, como deputado federal, ser o padrinho do Rural Teams, fazer com que os programas da agricultura familiar possam avançar muito, que possa realmente dar condições de trabalho ao cidadão e à cidadã que mora no campo. E depois teve o momento que saí do Rural Teams e depois recebi o convite para poder ser secretário da indústria, ou melhor, das cidades e habitação, secretário das cidades e habitação, onde nós começamos a fazer um trabalho, mas foi um período muito curto também, mas nós deixamos nosso legado lá, agilizamos muito o que estava em andamento parado há muito tempo, liberando áreas para a construção de moradia popular, para as associações construir as casas populares. Nós agilizou bastante, é tanto que hoje eu tenho grandes amigos conquistados nesse pequeno período que eu fiquei à frente da Secretaria de Cidades e Habitação. Certo. Deputado, a gente sabe perfeitamente que hoje uma das maiores indústrias, da máquina que move o país é o agronegócio, né? Mas também a gente sabe que a agricultura familiar é quem de fato, na maioria das vezes, coloca a comida na mesa da maioria das pessoas, né? O cara que plantou uma rocinha de arroz, de feijão, de milho, de batata e tal. E o senhor falou que aprendeu muito, gostou muito, se identificou. Sendo eleito, qual seria a sua política voltada para a agricultura familiar, principalmente no estado, na nossa região aqui do Bico do Papagaio, onde a agricultura familiar ela realmente é premente? Paulo, o grande agricultor, o grande empresário do campo, ele tem um desenvolvimento industrial muito forte, equipamento, máquinas para poder trabalhar. E esses produtos nós sabemos que é muito importante para o nosso país, porque ele gera divisas para o Brasil. Esses produtos são importados. E, na verdade, quem coloca a comida na mesa do brasileiro é a população da agricultura familiar. São os homens e mulheres que trabalham no campo, no dia a dia, que produzem. E a minha vontade de ser deputado federal e fazer essa parceria é justamente levar as associações, as entidades organizadas através de prefeitura, de associação, de sindicatos, equipamento e máquinas para poder cooperativas atender a agricultura familiar. E criar um programa constante de todo ano, entendeu? O agricultor saber que vai ter o poder público ali de parceiro, levando ali o calcário, o adubo, a semente, facilitando a colheita, cuidando das estradas para esses produtos não ter dificuldade de ser conduzido ao mercado e criar política de comercialização. O pequeno agricultor às vezes produz muito e quando ele
quer vender o seu produto, ele encontra dificuldade. Exatamente. Então precisa criar um programa de desenvolvimento comercial para a agricultura familiar. No Sul, as cooperativas são muito fortes, né? Principalmente de pequenos agricultores, até porque aqui na nossa região as extensões de terra são grandes, né? E lá são tudo pequenos, eles terminam se reunindo. E cooperativas são cooperativas fortes, né? Aí voltando para o nosso estado de Tocantins e para o Brasil inteiro, a gente vê grandes feiras do agronegócio e pouquíssimas feiras do produto, do pequeno produtor. Não seria assim, já que o senhor a gente está nessa temática, interessante promover feiras no estado todo do pequeno produtor, da agricultura familiar, onde o cara traz o mel, traz a rapadura, traz o queijo artesanal, a cachaça. Não seria interessante? Com certeza. Inclusive, a gente sabe que a cultura do pessoal do Sul é participar de cooperativas, de associações, mas está chegando no Tocantins. Aqui a gente já tem algumas cooperativas, tem algumas associações bem organizadas. Eu já destinei mais de 14 tratores para associações. Certo. Dar apoio à agricultura familiar. Recentemente o Luciano trouxe um, né? Recentemente a gente trouxe um para Augustinópolis, o Luciano reivindicou, e nós entregamos para o prefeito Rony um trator que realmente vai beneficiar a população da agricultura familiar. E as feiras da agricultura familiar já começam a acontecer. Lá em Arraias nós temos o prefeito Herman, que faz um belo trabalho. Lá tem uma feira todo ano, que é do agricultor, da agricultura familiar. Você se encanta com a feira, a diversidade que tem de produtos que eles produzem ali, entendeu? E realmente precisa intensificar mais. Exatamente. Não ficar apenas uma vez por ano, que passe a ser todo mês, pelo menos uma vez por mês, e os outros municípios copiar isso para dar o apoio. Então, eu vejo que muitas feiras cobertas do estado de Tocantins são bem organizadas, mas dá para poder melhorar muito. Mas para isso precisa do poder público ajudar a investir. Precisa que o governo do estado faça parceria com os municípios, porque às vezes a agricultura familiar ela fica um pouco abandonada porque não tem aquela parceria do governo do estado com os municípios. E o agricultor familiar, eu falo isso com conhecimento, né? Eles ficam sem jeito de estar no meio do agronegócio, das grandes feiras. Eles se sentem deslocados, entendeu? Às vezes, pela simplicidade, pela humildade das pessoas, eles encontram dificuldade de estar no meio dos grandes produtores. E não é preciso estar no meio dos grandes produtores. Eu acho que ele tem que ter o seu caminho, o seu legado de trabalho voltado para a agricultura familiar, e as políticas sejam claras. Porque nós temos várias políticas governamental, tanto do governo federal como do governo estadual, mas elas precisam ser aprimoradas, melhorar para que o agricultor tenha confiança nos programas, que tenha desejo de desenvolver o seu trabalho, às vezes pegando uma ajuda do poder público, às vezes até financiado, financiar e saber investir, mas a comercialização que é o problema do agricultor, da agricultura familiar. Eu acho que nós precisamos melhorar muito a política pública para melhorar a parte comercial dos produtos da agricultura familiar. Escoar essa mercadoria, né? Escoar melhor, aproveitar mais o produto. O desperdício de alimento no Brasil, ele é enorme. É uma coisa assim assustadora, absurda. Então eu acho que precisa do governo federal, de parceria com o governo do estado, criar políticas públicas para que esses produtos sejam melhor aproveitados. O deputado Damásio, Osíris Damásio, sendo eleito no final do primeiro ano de mandato, a gente pode cobrar do deputado uma política voltada para a agricultura familiar no Tocantins, em especial no Bico do Papagaio? Com certeza. Eu já sou um lutador pela agricultura familiar e chegando ao meu mandato, eu vou focar justamente em ajudar o homem do campo, a agricultura familiar, dar o suporte necessário, trazer os recursos. Eu sei que eu não vou conseguir trazer e resolver todos os problemas que nós vamos ter no estado. Claro. Mas pode ter certeza que eu serei um soldado forte ali, lutando para poder conseguir o melhor para o nosso povo. São 16 anos de mandato, deputado. 3 de deputado estadual, não é isso? Eu tive foi 3 legislaturas, mas foi 2 mandatos e meio, né? Que em 2009 eu assumi como titular, antes eu era suplente. Certo. Nesse período, com certeza, aprendeu muito na seara política, né? O senhor falou um pouco da sua trajetória, mas o que o senhor hoje não faria, que fez no início do seu mandato, no primeiro mandato, na sua primeira campanha, que o senhor não faria assim, que o senhor faria, não, vou fazer diferente, que outro caminho? Paulo, acho que não tem nada que eu não faria novamente, mas pelo conhecimento, pelo que eu adquiri ao longo desses anos, eu simplesmente aprimorava o que eu fiz. Entendeu? Eu pequei muito
do lado político, de fazer as coisas acontecer e não divulgar, não dar publicidade. Então hoje os municípios, a maioria da população não sabe o que eu trouxe para a cidade. Se você for ler em Buriti, foi mais de 5 milhões de emendas, a população não sabe disso. Aqui em Augustinópolis foram mais de 8 milhões de emendas de recurso público que eu trouxe para Augustinópolis. A maioria da população também não sabe disso, por falta de divulgação. E todas as cidades do Bico, entendeu? Sampaio, Carrasco Bonito, Praia Norte, São Sebastião, todas as cidades do Bico veio uma emenda do Osiris Damasos. Aonde eu tinha mais contato com os gestores, o recurso chegou com mais quantidade. Aonde era muito distante, não tinha ninguém reivindicando nada, mas mesmo assim a gente colocava algum recurso. E aqui eu tive a alegria de ser parceiro do nosso saudoso amigo Antônio Dubar, que me ajudou muito. E eu tinha e tenho uma gratidão muito grande pelo que ele fez por mim, onde eu destinei bastante recurso aqui a Augustinópolis. Como foi a mesma coisa de São Miguel, que também foi muitos recursos, foram mais de 5 milhões. Nazaré, também foi lá mais de 5 milhões de recursos que eu coloquei em Nazaré. Então foram recursos que realmente veio trazer o benefício para a população. E digo uma coisa, Paulo, eu nunca botei uma emenda para o município para poder indicar a empresa que ia executar. Tá? Então, quer dizer, isso respeitando e dando a condição para os gestores municipais fazer um bom trabalho. Estou dizendo aí que encaminhou muitas emendas para os municípios e que não deu publicidade a esse trabalho. O senhor reconhece, então, que o político termina sendo muito ausente, principalmente um deputado federal, um senador, termina sendo ausente do dia a dia da população, de estar presente ali, desse contato físico mais direto, né? Agora, na hora da campanha, está muito próximo, né? Depois de eleito... Na verdade, Paulo, quando você é eleito, entendeu? Isso é no geral, a pessoa tem pouco tempo. Porque para poder exercer o mandato de deputado federal não é fácil. A correria no Congresso Nacional é muito grande, para poder você acompanhar todas as pautas, ter o conhecimento do que está tramitando na casa. Para poder você decidir o seu voto, você tem que ter uma dedicação. Aí você, quando vem para o Tocantins, o estado é enorme como é o estado de Tocantins, você não dá conta de ir em todas as regiões. Então, às vezes, você passa meses sem ir em uma região, sem ter o contato com aquela população. E ainda tem a questão da vida familiar. Claro. Que você tem que também dar atenção para a sua família, que todo mundo, em primeiro lugar, coloque a família. Qualquer cidadão de bem, em primeiro lugar, é a família. Então, na verdade, quando a pessoa está exercendo o mandato, ele tem uma atividade tão intensa que aí ele falha de não estar dando atenção à população da maneira que eles precisam e merecem. E é uma situação que, às vezes, as pessoas não entendem. Que época de campanha é época de campanha. Aí você larga tudo, né? Você sacrifica a família, os filhos, sacrifica a vida particular, como sacrifica também os trabalhos, entendeu? Você termina resumindo um trabalho concentrado em buscar o apoio da população. Você pode observar que os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, poucos eles estão conseguindo participar de sessões deliberativas dentro do Congresso Nacional, dentro dessas assembleias, porque eles estão em período de campanha. Então fica muito corrido, isso aí é natural. Sendo eleito, teria alguma das comissões da Câmara Federal que o senhor gostaria de participar, que o senhor gostaria de estar presente, ser atuante lá dentro? Com certeza, eu gostaria de ter a oportunidade de participar da comissão da CCJ, Constituição e Justiça, porque realmente ali todas as matérias primeiro passam por aquela comissão, onde é apreciada e encaminha ou rejeita a propositura. Então, os projetos passam todos por essa comissão. Uma comissão importantíssima, né? Que realmente dá legalidade para os projetos tramitar na casa. Certo. A gente sabe que uma campanha ela não é fácil, principalmente num estado grande como o nosso. Aqui são 3 Portugal. Né? Portugal tem 900 mil quilômetros quadrados, aqui tem 90 mil quilômetros quadrados, aqui tem 270. Então, aqui são 3 Portugal aqui dentro, né? Então, a campanha é muito intensa e cara. No caso de uma campanha como o senhor, o custeio dela vem do dinheiro dos partidos, ou o senhor consegue canalizar algum apoio financeiro para a campanha? Nessa pré-campanha, Paulo, a gente realmente é recurso próprio, né? A gente faz um sacrifício e para poder gastar com combustível, com as alimentação, as hospedagens e buscando o apoio da população. E quando chegar o período eleitoral, todos os candidatos que realmente têm uma condição de disputa, ele recebe um apoio partidário, que é recurso público de campanha, que isso é um recurso do povo. Que bom que seria que se não tivesse esse recurso, que as pessoas fizessem um trabalho
e sem estar usando dinheiro que poderia ser aplicado na saúde, que poderia ser aplicado na educação, que poderia ser aplicado de apoio à população, melhorar a qualidade de vida, e ele vem para uma campanha política. Mas, ao mesmo tempo, esse recurso é distribuído, entendeu, nos municípios e termina movimentando a economia de cada cidade. Então, é uma situação que realmente é bem complexa para poder você dar opinião, o quanto vai gastar e o que é que vai gastar. Com certeza. O senhor acha, na opinião pessoal do senhor, o senhor acha que uma campanha, ela é cara para um deputado, para um vereador, para um deputado, pensando na condição do cidadão comum, o senhor acha que uma campanha, ela é cara? Não é barato, isso aí tem que ser verdadeiro, é uma campanha cara, mas também tem que ter responsabilidade, né? Eu não acredito na política daqueles que jogam dinheiro demais, porque com certeza eles vão fazer besteira depois. Pessoas que querem ganhar uma campanha na base do dinheiro. Eu faço política para poder buscar o apoio da população, para poder conquistando a confiança da população, para que eu tenha o prazer de representar a população, para que eu tenha a alegria de receber uma ligação de um líder e poder atender, não me esconder depois. E normalmente eu tenho muitas pessoas que gastam dinheiro demais e depois eles consideram que comprou um mandato e viram as costas para a população. Isso para mim não serve, porque eu sempre falo, eu prefiro perder um apoio do que perder um amigo. Eu faço política construindo, entendeu, um trabalho com seriedade para que a população tenha prazer do representante que tem eleito pelo seu voto. Nos últimos dias de filiação aí, agora no início de abril, o senhor teve um partido, terminou parando no PSDB, do Vicentinho Júnior. Como é que foi esse movimento aí para chegar lá no Vicentinho Júnior? O pré-candidato a governador Vicentinho Júnior. Paulo, primeiro eu estava afiliado ao Republicano. Isso. Aí eu vi que no Republicano estava tendo algumas manobras que não era viável a minha candidatura pelo Republicano. Eu seria mais um. E com isso, o Amélio estava como pré-candidato a governador, e eu, pela amizade com ele, com a família, com todo mundo, a história que a gente tem, a confiança que eu tenho, porque é um homem sério, de boas propostas, e ali disposto a ser candidato a governador. E aí eu tomei a decisão de acompanhar o Amélio. Falei, Amélio, a tua candidatura, você pode contar comigo. E aí quando aconteceu, eu tinha já uma viagem programada com a família há muito tempo, aí eu me ausentei do Brasil por 10 dias, e nesse período foi justamente onde teve algumas divergências do governo, com o Amélio e com outras lideranças, e aí mudou tudo. Porque antes eu tinha conversado com o Amélio que eu ia filiar o Podemos. Era uma chapa que nós estávamos articulando lá para poder dar condições de alcançar o coeficiente eleitoral. E no entendimento de estar no Podemos e apoiar o Amélio. Mas quando houve toda essa discussão política que afastou, o governo se afastou do Amélio, aí criou uma outra situação. E o Amélio terminou conversando e entendendo com o Vicentinho, em uma decisão sábia, inteligente, de ser vice do Vicentinho. E daí eles precisou de mim para poder vir para o PSDB, para poder formar a chapa e dar sustentação para a chapa majoritária. E aí eu me senti na obrigação de contribuir mais ainda. Avisei o Partido Podemos que não precisaria contar comigo, porque, como eu já tinha falado para eles antes que acompanharia o Amélio, eu estaria acompanhando indo para o PSDB. E foi uma decisão acertada. Eu estou muito feliz, muito satisfeito de estar no PSDB, pela aceitação que a gente está recebendo no Estado. Na região Sudeste e Sul, favoreceu muito para mim pela decisão. E eu vejo aqui pelo Bico também, que eu estou fazendo essa viagem aqui, o Vicentinho está tendo uma aceitação da população, uma aceitação assim, voluntária. As pessoas estão se colocando à disposição para ajudar. Não é um apoio comprado. A gente vê hoje que tem muitos líderes, vereadores já falando que vai acompanhar o Vicentinho, e já temos muitos prefeitos que já estão repensando o que vai fazer, entendeu? Porque sabe que o Vicentinho tem chance real de eleição, e eu não tenho dúvida, Vicentinho vai para o segundo turno em primeiro lugar. O senhor acha que essa vai ser uma campanha dura? Hoje nós temos Vicentinho, tem a Dorinha, né, que é candidata do governo do Estado, tem o Vicentinho
e tem o Ataíde de Oliveira, tem o ex-governador, atual vice-governador e ex-governador Laurez Moreira, ex-prefeito. O senhor acha que vai ser uma campanha dura ou vai ser uma campanha tranquila? Apesar de dizer que não existe campanha tranquila. Eu acho que vai ser uma campanha bem disputada, entendeu? Eu acho que todos os candidatos aí têm os seus méritos, os seus grupos, né? Só que eu vejo hoje que o Vicentinho se destaca. Hoje nós temos uma candidata aí que mostra ter um grupo enorme de líderes apoiando, mas a gente vê o sentimento da população voltado para o Vicentinho. Então a gente vê que eu não sei quem vai com o Vicentinho para o segundo turno, mas eu tenho certeza que pelo que está desenhado é que Vicentinho vai para o segundo turno. Ideologicamente, como que o senhor se alinha hoje? A gente sabe que o senhor hoje é um empresário, mas é um homem que veio de uma trajetória mais simples, se tornou empresário, político e tal. Como que o senhor se alinha ideologicamente, apesar de que hoje é uma pergunta até besta a gente fazer, né? E você é de direita ou de esquerda, que hoje ninguém sabe nem explicar o que é isso. Mas assim, a gente sabe o que cada coloração política defende, né? Uns defende tipo a agricultura familiar, defende casas populares e tal, enquanto outros já vai com uma outra política. Como que isso se alinha mais ou menos dentro desse espectro? Eu acho, Paulo, que a política brasileira, para ser voltada para o cidadão, ela precisa ter equilíbrio. Eu acho que a extrema-direita, da mesma forma, a extrema-esquerda é prejudicial ao país. Claro. Nós temos que buscar, entendeu, o entendimento, porque um país continental como é o Brasil, a dimensão que nós temos. Olha o Tocantins, as culturas são diferentes. O povo do Sudeste é diferente do povo do Bico Papagaio. A cultura é diferente, a maneira de viver. Então, eu acho que tem que ter um governo que tenha o equilíbrio, entendeu? De fazer o país avançar, crescer economicamente, para dar oportunidade às pessoas. Porque nós não podemos pensar que um pai de família hoje sustenta os seus filhos com um salário mínimo, recebe um Bolsa Família, é o que ele quer para o seu filho. Pelo contrário, ele quer que seu filho se forme, que busque condições, que tenha altos salários e que eles possam crescer e desenvolver. Mas também nós temos que ter a política de olhar para as pessoas menos assistidas, para poder ter um trabalho social voltado para a população. Um Brasil rico como é, um país rico de um povo pobre, nós não podemos aceitar que as pessoas passem fome. No Brasil ainda tem muitas famílias passando fome e precisa, sim, de um governo que tenha o equilíbrio de fazer um trabalho social com seriedade. Não um trabalho social politiqueiro, é um trabalho social que realmente assista a família brasileira. Como que o senhor vê essa polêmica hoje da escala 6x1, 5x2? Olha, isso é bem complexo. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter a responsabilidade. Eu acho que baixar a carga de trabalho para o cidadão, isso é importante. Agora tem que ver a dose que vai dar. Porque quem vai pagar o preço é o próprio trabalhador. Às vezes a pessoa fica, mas quem vai pagar essa conta, que não sei o que e tal. Não, porque é o seguinte, quando você vai processar um produto, você tem um custo. Se o custo desse produto aumentou, ele vai chegar mais caro no mercado. Então a família vai ter dificuldade. Então não tenho dúvida que tem que diminuir a carga trabalhista, mas de uma forma que as indústrias, as empresas, o comércio principalmente, tenha condições de atender a população sem aumentar muito os custos dos produtos. Certo. Imagina você ter no supermercado, você tem 100 funcionários, aí quando reduzir demais essa carga trabalhista, aí você precisa aumentar. Se você quer atender o teu cliente da maneira que você atendia antes, com o mesmo período de porta aberta, atendendo a população, você tem que aumentar o quadro de funcionário. Aí você aumenta 30, 40 funcionários para poder funcionar todos os dias da mesma forma. Você aumentou o quê? 30, 40% da folha de pagamento desse supermercado. Isso vai vir da onde? Da onde é que vai tirar o dinheiro? Então vai tirar dos produtos. Então um pacote de arroz que era lá taxado, precificado em R$20 a comparação, ele vai para 24, 26, 27 reais. Então quer repagar a população. Então por isso que eu acho que tem que medir um pouco, até para poder realmente dar uma dose de tranquilidade, de conforto para o trabalhador, mas também que não dificulte a vida dele depois da hora de colocar o pão na mesa dos seus filhos. Historicamente, no tempo da escravidão, diz assim, se fosse dada a liberdade dos escravos, o país ia quebrar. Veio a CLT, a mesma conversa. 13º também falava-se isso, né? Realmente, como o senhor falou, é uma coisa difícil de ser discutido, tá entendendo? Que é interesse de ambas as partes, é interesse do empresariado,
né? Que eu também sou empresário e é interesse que o empresário mantenha suas portas abertas, mas do outro lado está o funcionário também querendo um pouco mais E o profissional está com razão. O que precisava era o governo diminuir a carga trabalhista, entendeu? Para poder ter condições de ter um melhor salário. Por que o brasileiro, entendeu? Ele quer ir para os Estados Unidos? Lá não tem CLT, lá não tem o SUS, entendeu? A pessoa tem que ter seu plano de saúde, a pessoa tem que estar lá, ele ganha bem, mas com toda a responsabilidade nas costas dele. O Brasil tem uma certa proteção, entre aspas, porque o SUS eu acho que ele é muito mal gerido, porque ele não atende a população da maneira que ele merecia ser atendido, né? E o que o governo brasileiro podia fazer? Baixar a carga, entendeu, da folha de pagamento, para que essa diferença fosse para o bolso do trabalhador, né? E com isso dar mais condições de satisfação para a população. Por que a maioria dos empregados que tem conhecimento não quer participar de sindicato? Porque o sindicato tira da folha do salário do funcionário todo mês, entendeu? E pouco faz pelo o trabalhador. Então, acho que são coisas que são bem polêmicas e uma discussão bem complexa. Talvez o que eu estou falando aqui possa desagradar a maioria das pessoas, mas eu estou sendo verdadeiro, claro, com a realidade que nós vivemos no nosso Brasil. A questão do SUS, por exemplo, está sendo uma polêmica lá em Palmas agora, né? Que o prefeito estava querendo terceirizar, mas judicializaram lá, mas ele estava querendo terceirizar o SUS. Pelo que eu tenho analisado de longe, ele pode estar até tentando fazer uma coisa melhor para a população. Mas só que ele não soube colocar e deixou toda a classe profissional da área de saúde revoltados e insatisfeitos. Acho que faltou habilidade para poder querer fazer alguma mudança. E toda mudança radical ela é complicada, né? Acho que o bom gestor, ele sempre busca um entendimento para depois tomar uma decisão dessa. E acho que ele tomou a decisão sem buscar o entendimento. No Congresso Nacional, quais as pautas o senhor não abriria mão, mesmo sob pressão? O senhor não... Olha, em defesa da família, isso aí é 100%, entendeu? Eu não tenho muitas bandeiras que todos os projetos a gente poderia analisar e apreciar de uma forma de responsabilidade, né? Mas eu acho que tirar a liberdade de expressão também eu não abro mão, porque às vezes a pessoa que tem um lado fica achando bom que prendeu um, que soltou o outro, alguma coisa, tudo tal, mas a liberdade de expressão, imagina. Talvez vocês, não sei se chegou na época dos militares, mas eu ainda era criança, quase adolescente, eu ainda peguei um pouco do regime militar, que o cidadão não podia falar que o presidente era feio, que ele ia para a cadeia, entendeu? O cidadão tinha que pedir bênção para soldado, senão ele levava cascudo, dependendo do jeito, ele levava preso. Então, quer dizer, a liberdade da pessoa, essa liberdade que nós temos no Brasil, nós não podemos perder ela. De forma alguma. Eu cheguei em 78 no Rio de Janeiro. Estava começando um processo de anistia, né? Anistia total e irrestrita, os grandes movimentos, volta Brizola, volta fulano, volta ciclano, aquela música da Elis Regina, então um movimento muito grande. Eu tinha um professor nosso de história que dizia o seguinte: a gente sente cheiro de carne podre nas esquinas do Rio de Janeiro. E era verdade, era um momento tenso, muito tenso. Vem as diretas já em 85, aí vem a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. Então, realmente, é um momento lamentável da história no Brasil. Todos esses movimentos que você falou eram movimentos, e foram movimentos em busca da democracia. Da democracia, claro. Entendeu? E hoje nós estamos aí ameaçados a democracia nossa no Brasil. Então, nós temos que estar atentos para poder realmente, eu digo a toda a população, para poder a gente não perder essa liberdade que nós temos hoje, entendeu? O cidadão poder ir e vir com tranquilidade, poder se manifestar suas opiniões. Hoje tem alguns momentos e alguns assuntos que o cidadão não pode manifestar a sua opinião, que ele vai enfrentar um processo. Exatamente. Acho que nós temos que mudar essa história aí. Nós temos que dar liberdade para o cidadão de pensar, de raciocinar. Lógico que ele cometer algum crime, alguma coisa errada, ele tem que ser penalizado, entendeu? Mas ele pensar diferente de alguém só porque é poderoso, aí ele já responder processo, isso é um absurdo. Exatamente. Deputado, reforma tributária, segurança pública, saúde e educação. Esses 4 temas, qual é o que mais lhe apetece? Qual é o que mais lhe chama a atenção, que o senhor mais pega com mais satisfação para trabalhar? Olha, o Paulo Palmeiras, a maioria dos políticos vai falar da educação e da saúde, que são os temas que realmente afligem a população, e todos são defensores, como eu sou.
de lutar para poder melhorar cada vez mais a educação do nosso país, para poder dar oportunidade, melhorar o atendimento da saúde para que as pessoas tenham um atendimento de qualidade, entendeu? Educação. Mas a reforma tributária de uma maneira responsável precisa ser discutida no Brasil, porque está vindo uma reforma tributária aí que vai ser implantada ao longo dos anos, até 2032 é que vai sentir mais a essência dessa reforma, mas eu não vejo nela ainda diminuir a carga tributária. O governo está simplesmente simplificando para poder fiscalizar melhor e arrecadar mais, entendeu? E eu acho que teria que ter uma reforma tributária onde abaixasse realmente os valores dos produtos, onde a carga tributária não fosse tão impactante para que o cidadão pudesse comprar o arroz, pudesse comprar a carne, o feijão, para comprar a farinha, para poder botar na mesa dos seus filhos, entendeu? Com mais facilidade. E hoje, quanto mais o produto é escasso no Brasil, mais caro ele fica. E quando você dificulta a produção, o produto fica mais escasso. Então, claro, você tem que fortalecer a produção para que tenha produto sobrando e, com isso, baixe o preço na mesa. O senhor acha que o Estado brasileiro é muito pesado, muito caro, muito... É um absurdo. É um absurdo. Eu acho que o Brasil tem que rever muitas coisas que é feito. Eu acho que é um absurdo um presidente da República ter um cartão corporativo ilimitado. Comprar coisas... que não tem nada a ver com a gestão, um cartão corporativo, gasta milhões. A pessoa, mas eu tenho que ter a vida boa mesmo, tem que ter condição. Não, sim, o presidente tem condição de trabalho, condição de visitar os outros países, de buscar as parcerias comerciais, entendeu? O que nós não poderíamos ter é o poder público dando suporte para gastar com coisas supérfluas. Certo. Recentemente, um deputado de Manaus, que eu não lembro o nome, ele falou sobre a questão de eliminar os vereadores, é o tema polêmico, eliminar os vereadores em município com até 30 mil habitantes, né? Criando conselhos legislativos sem remuneração. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho isso um absurdo, né? O cara que acha que ele não tem conhecimento político. Os vereadores, ele é essencial para a nossa democracia. Imagina você ter uma cidade que tem um gestor que não tem ninguém para poder debater o que ele está fazendo. Quando a população fosse acordar para a administração, entendeu? Às vezes as coisas já tinham acontecido de uma maneira desagradável. Os vereadores é para equilibrar, entendeu? A gestão pública, os vereadores que têm um contato com a população, entendeu? Como o ditado popular, os vereadores que é o para-choque da política brasileira, que tem um contato com o cidadão, com a cidadã, aquela pessoa que está precisando de uma cirurgia, que está na fila já há meses e não consegue, aí ele vai atrás de um deputado, vai atrás do prefeito, vai atrás do governador, luta, quando não consegue ele vai para a imprensa e critica, e aí essa cirurgia acontece. Então, acho que o vereador, ele merecia, pelo contrário, era distribuir melhor o recurso municipal e dar mais condições, mais competência para que os vereadores tivessem mais condições de trabalho. É o cabra que vai lá comer arroz com abóbora com o cidadão, né? Verdade. Temas muito sensíveis aqui. Aborto, qual a sua opinião? Eu sou totalmente contra. Eu acho que é tirar uma vida, né? Agora, o que se precisa fazer também é ter uma política mais eficiente para poder acontecer menos estupro no nosso país, né? Menos feminicídio, né? O aborto, eu acho que a pessoa tem que ter a conscientização, o apoio de um programa social do governo para poder orientar, entendeu? Principalmente as adolescentes, essas meninas novas que não têm o conhecimento e às vezes descuidam, para poder ser bem orientadas, para poder não ter uma gravidez indesejada, né? Mas eu sou totalmente contra o aborto. Legalização das drogas. Sou contra. Sou contra até porque legalizar as drogas seria apenas para o Estado arrecadar mais, né? Os países que legalizam as drogas nesse pensamento. E eu acho que a droga ela termina tirando o equilíbrio do cidadão, fazendo com que ele cometa alguma loucura ali por causa da droga. Então, se dificultar, eu acho que vai diminuir, entendeu? E buscar penalizar não o usuário, mas tinha que aumentar, entendeu? Muita pena para os traficantes. Quem produz. Os que produzem, os que traficam, os que comercializam, né? Então, tem que endurecer mais um pouquinho para poder realmente evitar que o nosso país viva no mundo das drogas. Tem cidades, Paulo, do Brasil, que a população fala assim, não, aqui na nossa cidade aqui mais de 40% usa droga. As pessoas se tornam dependentes, entendeu? Por falta de conhecimento, falta de estrutura, falta de política pública que realmente vem assistir aquela população.
Né? Olha o Rio de Janeiro. Eu mesmo sou um cidadão que já fui 5 vezes no Rio de Janeiro passear. Hoje, se me der uma passagem de graça para me passear no Rio de Janeiro, eu dispenso. E eu que já morei lá, ele quer voltar. Eu já morei lá, assim, pode até ser que vá, mas eu não tenho mais aquele ânimo, né? E a hora que eu cheguei lá, ainda era o Rio de Janeiro ainda era uma coisa meio que romântica, né? Meio que, sabe, não era como é hoje, entendeu? O Rio de Janeiro, a beleza que ele tem, realmente é uma capital muito bonita. Tem os pontos turísticos muito bem movimentados. É lindo de se ver. Mas o medo que ele causa também para quem está ali andando tranquilo numa calçada, na beira do mar, e ali, de repente, os bandidos vêm, chegam e atacam. Então é complicado. Eu acho que nós temos que diminuir a droga, porque a droga eu acho que estimula muito a violência. Mas o álcool não seria também uma forma... É droga, a gente sabe que é droga, também não causa tantos males quanto... Causa. Eu também não sou a favor do cidadão que se embriaga e sai que não tem o controle de si, entendeu? Também não vou dizer que eu sou contra também aquela pessoa que gosta da sua cervejinha, da sua bebida de uma maneira equilibrada, mais suave, né? Mas não dá para o cidadão encher a cara de bebida alcoólica e pegar um carro e sair dirigindo na rua. Ele vai atropelar uma pessoa, vai matar uma pessoa, quer dizer... Então, eu acho que tudo tem que ter a bebida alcoólica, as pessoas que mais inteligentes usam com moderação. Porte de arma. Olha, aí é uma questão de cultura, né? Como no Brasil tem a proibição de uso de arma, eu acho que para poder liberar para as pessoas armas, para aquele porte de arma, eu não sou muito a favor. Agora, ter a posse da arma, eu já sou a favor. O cidadão na sua casa ter uma arma para defender a família, ou numa propriedade rural, ele ter a posse de arma. Agora, o porte de arma, para poder a pessoa botar na cintura sair no meio da rua aí, até porque muitas pessoas não têm a vontade de fazer o mal, mas ele sai para a rua com uma arma na cintura. Para num bar e começa a beber. Passa a bebida do limite e usa aquela arma, ele vai pensar que essa arma serve para quê? Entendeu? Ele vai querer usar ela de alguma forma. E às vezes depois ele cai numa situação que acaba com a vida dele, acaba com a vida da família dele e acaba com a família das outras pessoas que ele atingiu. O STF, deputado, ultimamente tem sido, digamos, alvo de muitas críticas, né? Um ponto nevrálgico do país inteiro. Como é que isso vê essa polêmica aí com o STF? Eu acho que todos os ministros do STF eles têm que rever a conduta deles. Porque hoje o brasileiro que tinha o orgulho da justiça brasileira, hoje eles têm medo da justiça brasileira. Isso é uma realidade, não é eu falando. Então eu acho que eles têm que rever a postura deles para poder buscar essa credibilidade. Não existe, tem que respeitar a Constituição. E muitas vezes a gente tem assistido a eles rasgando a Constituição, entendeu? Não existe você pegar um cidadão, abrir um processo contra ele, em poucos dias você já condenou ele, já botou ele na cadeia, e a fundamentação daquilo não tem nada que realmente ainda apurado, que comprove efetivamente. E eles têm que rever os atos deles para poder buscar essa credibilidade, nada contra nenhum ministro, mas que tem algumas atitudes que eles têm que rever e fazer com que tenha, que volte a confiança da população, que eu posso recorrer à justiça. Hoje eu pergunto, quem é o brasileiro que tem confiança num processo? Eu vou recorrer à justiça e sei que eu estou nos meus direitos constitucionais. Então a Constituição tem que ser respeitada. Certo. Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Como é que está sendo, sendo essa pré-campanha do senhor, sua proximidade com o eleitorado, com as lideranças na região do Bico do Papagaio? Ontem o senhor teve uma reunião com o vereador Luciano Caires, inclusive com a presença do presidente da Assembleia Legislativa. Como é que tem sido essa sua proximidade com o eleitorado, com as lideranças no Bico do Papagaio? Muito bom, Paulo. Eu estou muito satisfeito, feliz, até porque a gente tem, todos os lugares que nós passamos no passado, a gente tem portas abertas. Quando nós recebemos aqui em Augustinópolis, uma reunião na casa do vereador Luciano Caires, que é um líder que vai me ajudar nesse projeto de campanha para 2026. E como nós temos visitado outras lideranças, como nós fomos lá em Esperantina, em Buriti, em Sampaio, em Carrasco Bonito, passamos aí por São Miguel e vamos dar continuidade visitando os amigos, companheiros, levando o nosso nome para que eles possam realmente nos ajudar nesse projeto, que é um projeto que vem trazer benefícios para todos. Certo. As redes sociais hoje estão muito presentes, né?
talvez há 8 anos, quando você foi candidato, ela não estava tão presente assim. Como é que o senhor vê a sua imagem nas redes sociais e como que o senhor lida com as críticas que surgem de forma sem... Naturalmente, eu acho que todas as críticas que vêm para mim, eu tenho condição de dar uma resposta. Eu sou político, eu falo assim, olha, eu sou um político que eu tenho medo da ilegalidade, entendeu? Agora, o que é legal, entendeu? Agora, mas eu entendo também que nenhum político, ele é perfeito, e nem agrada a todos. Vai ter aquela pessoa que não simpatiza, né? Que achou que ele fez, e vai criticar. E quando vem essas críticas, a gente entra na discussão com tranquilidade. A gente responde à altura, sem ignorar a pessoa, com respeito. Então eu vejo que hoje o trabalho que a gente tem e o trabalho que foi feito com muita seriedade, hoje a gente tem tranquilidade de bater na porta e pedir aos amigos o apoio novamente. O eleitor olhando para o senhor e ele se perguntar assim, qual a diferença que eu vejo no Osíris Damásio para os outros candidatos? Qual é o diferencial do senhor para os demais candidatos? Olha, eu falo com muito orgulho, é a credibilidade, é a palavra falada, é a palavra cumprida, entendeu? É o cumpridor de compromisso, entendeu? É atenção, porque o maior compromisso que eu faço com a população é o meu mandato não pertence ao Osíris Damásio. O meu mandato pertence aos líderes que me ajudou eu alcançar. Então, esse crédito eu tenho, porque em todos os municípios que eu passei e que a população me apoiou, e através desses líderes eu dei respaldo para todos. Todos que me procurou, eu nunca deixei de atender um líder que me procurou, que me ajudasse, ou que não ajudasse, eu sei fazer um atendimento. Às vezes a gente não consegue dar uma resposta tão rápida, mas graças a Deus eu tenho conseguido atender a todos. Aqui na região tem um político que não está mais entre a gente, que cresceu na política exatamente com isso, na palavra. Falou? O Antônio Bar falou? Está falado. O Antônio do Bar foi um exemplo para nós como político, né? Eu falo que tem muitas das minhas atitudes hoje, eu aprendi com o Antônio do Bar, entendeu? Um homem que sabia falar não para uma pessoa ou discordar da pessoa de uma maneira inteligente. Porque quando ele falava não, ele explicava o porquê. E às vezes quando você chegava com uma opinião para o Antônio do Bar e falava com ele alguma coisa, ele retruncar e falar, não é assim, ele fala, pelo contrário, assim, ó, eu penso que assim poderia ser melhor, não assim. Aí a pessoa para refletir e realmente ele estava certo. Então, foi um dos líderes realmente que dificilmente o Bico Papagaio vai ter outra altura. Foram 6 mandatos, né? 6 mandatos de eleito prefeito, elegeu todos os... 6 mandatos de prefeito e deixou um legado de uma forma, de um trabalho sério e respeitado. Dificilmente nós vamos ter outro político para poder conseguir ter esse tanto de mandato e deixar um legado e ser respeitado pela população. Nós falamos agora há pouco sobre a questão da agricultura familiar e quais outras propostas o senhor teria para a região do Bico Papagaio, caso sendo eleito agora em outubro? Olha, acho que o Bico precisa de um apoio do governo do estado para poder melhorar a logística da região, entendeu? E trazer mais empresas, trazer grandes empresas para a região aqui, para atender o sul do Pará, atender o sul do Maranhão, entendeu? Atender o Nordeste e até mesmo exportar produtos. Tem aqui o Porto de Praia Norte que precisa ser concluído. Isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar para poder buscar essa conclusão aí, porque vai o quê? Gerar riquezas, gerar oportunidade. Hoje o Bico Papagaio já tem muitas empresas, inclusive como esses laticínios que nós temos aqui, que são empresas importantes para o estado de Tocantins, mas precisa de trazer mais empresas de outros segmentos, né? Hoje você pode observar que a maioria do consumo da população do Bico Papagaio, quando ela não vem de Imperatriz, ela vem de Araguaína, ela vem de outras cidades que poderia ter centros comerciais mais fortes aqui na região do Bico. Questão de recursos aqui para a região do Bico Papagaio. O senhor pretende canalizar via emendas parlamentares, ou o senhor teria outras ideias que o senhor pudesse oferecer aos prefeitos para eles dinamizar os municípios? Olha, aí depende de projetos, né? Tem que buscar os gestores e a população fazer as reivindicações para que nasçam projetos que realmente venham impactar na economia da região. Dar apoio às pessoas, ver a vocação, né? Não adianta, às vezes, você criar um programa onde a população não tem aquela vocação. Eu vejo que hoje dá para poder aproveitar muito o Bico do Papagaio pela a riqueza que tem aqui, de atrair realmente indústrias que possam realmente crescer o estado do Tocantins.
Hoje nós temos um estado ainda pouco industrializado, com muitas poucas indústrias, e nós precisamos de uma política pública do governo do estado e buscando parceria com o governo federal para poder industrializar o estado, para poder dar oportunidade para que as pessoas possam beneficiar os produtos aqui e já levar o produto acabado para exportar para outros estados, para outros países. A região do Bico do Papagaio, ela é muito rica, digamos assim, nessa potencialidade, né? Porque nós estamos aqui, se a gente for olhar para o mapa do Brasil, nós estamos à nossa direita com todo o Nordeste, Maranhão, Piauí, Nordeste todo. Quando a gente olha para a esquerda, a gente tem todo o Norte, né? Pará e tal. E no Sul, Tocantins e Goiás e tal, né? E aqui, você sabe quem é Jalba Manduca, não sabe? Sim. Você sabe como que ele já chamou isso aqui? Nova Mesopotâmia. Nós não estamos entre o Tigre e o Eufrates. Nós estamos entre o Araguaia e o Tocantins, né? E aqui tem rica terra, tem água com abundância, né? Então, basta que os governos realmente olhem para cá com outros olhos e ajudem a industrializar a região. Eu acredito que potencializa muitas coisas, né? E isso começa, Paulo, justamente de políticas públicas que tem que ser voltada para a produção. Então, da agricultura familiar. Hoje eu conheço muito pouco, entendeu? Mas hoje, se tiver um programa de governo onde venha facilitar o pessoal que produz leite aqui, eles vão produzir mais, entendeu? E vai aumentar a produção de leite, vai aumentar a produção de produto a ser exportado. Então, isso é o que? É fomentar a indústria, é dar oportunidade para que as pessoas possam crescer. Então, é trazer outras empresas para que as pessoas possam buscar outras atividades na área rural. É uma região rica, uma das regiões que não falta chuva, né? Como não falta chuva, não falta sol, a população de homens e mulheres trabalhadores, o que precisa de política pública, que a gente tem que lutar para poder cada dia melhorar. E se o governo tiver uma preocupação com o crescimento do Estado, ele investe na industrialização do Estado. Aquele que não está preocupado com o crescimento do Estado e pensa só em arrecadar, ele aumenta a tributação, ele aumenta os impostos. Hoje um agricultor, um produtor rural, ele paga imposto por transportar o produto, entendeu? Então, inclusive o Vicentinho vem com as propostas de acabar com alguns programas do governo, que ele só faz impactar e dificultar a vida do produtor. Qual é a expectativa do senhor nesses próximos 6 meses, aí de pré-campanha e campanha? A minha expectativa é correr 24 horas visitando as pessoas e pedindo apoio e buscando o resultado, né? Para que a gente possa, dia 4 de outubro, ter resultado positivo. Por que o Vicentinho, deputado? Olha, o Vicentinho tem proposta, né? O Vicentinho tem o que mostrar para o nosso estado tocantins, tem vontade, entendeu? E eu vejo que na hora que tiver os debates, na hora que as proposituras que o Vicentinho tem para o estado e os adversários vão colocar, a população vai ver a diferença, entendeu? Além de ser um jovem, mas é um jovem experiente de vários mandatos, né? Ele tem ali uma base que sustenta ele muito forte, e eu tenho certeza que na gestão dele, ele vai modernizar o nosso estado de Tocantins. Ele não vai apenas dar continuidade, vai dar continuidade daqueles programas que são bons, mas vai modernizar e melhorar e implantar muitos outros programas que realmente venham dar oportunidade para a população crescer e desenvolver. Certo. Deputado, por que eu devo votar no senhor? Olha, primeiro, Paulo, eu falo com tranquilidade para o cidadão e para a cidadã. Se a pessoa pensar bem, não é que votar no Osiris Damaso, votar nos políticos que têm compromisso com o seu povo, votar nas pessoas que têm responsabilidade numa campanha, votar numa pessoa que não está pensando em si próprio. Eu sou uma pessoa que eu não tenho o direito de fazer nada errado. Eu sou filho de família humilde, criança que tinha vontade de comer um bolo e não comia porque não tinha dinheiro para comprar. Passar na porta de uma lanchonete, olhar para um doce e com vontade de comer o doce e não comia porque não tinha dinheiro para comprar. Estudei escola pública com muita dificuldade. E Deus foi maravilhoso na minha vida. Me casei muito jovem, fui pai aos 16 anos de idade. E busquei a responsabilidade, não foi jogando no meu pai ou na minha mãe, não, foi das minhas costas. Fui trabalhar, fui vender verdura na feira, fui vender peixe na feira, fui frentista de posto de gasolina, fui garçom de restaurante, de lanchonete, sustentando a minha família. Tirei a carteira de motorista, fui ser caminhoneiro, trabalhando de empregado. E Deus me deu a oportunidade de eu começar o meu negócio, meu próprio negócio, e crescer e desenvolver. E já criei meus filhos em outra realidade, com condições de ter a maçã na geladeira, o danoninho, tudo com sobra em casa. Então, o que Deus fez na minha vida, eu não tenho direito de usar, entendeu,
a minha sabedoria, as minhas condições físicas para poder fazer as coisas erradas. O que eu quero mesmo é ver as crianças felizes, satisfeitas, de barriga cheia, estudando e buscando um futuro melhor. Certo. Deputado, já finalizando, a gente agradece a sua presença aqui, muito obrigado. E o microfone está aberto aí para as suas considerações finais. Paulo, eu quero agradeço vocês aqui do podcast Voz, Eco da Voz, agradecer aqui o Antônio Reis e dizer que a população do Bico Papagaio, estou aqui colocando meu nome à disposição, buscando um mandato para poder fazer um trabalho que realmente venha impactar na vida das pessoas para melhor, tá? Respeitando a cada cidadão, a cada cidadã, a cada criança, a cada idoso e buscando políticas públicas com responsabilidade para que possamos realmente ter melhor qualidade de vida. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Ixi, Maria.